Olá, galerinha, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, né, com as nossas aulas. Como eu já falei para vocês, a última semana, né, do mês de maio. Hoje é 27, né? 27 de maio, quarta-feira. E nós hoje estamos com a nossa disciplina de ciências, né, para vocês do terceiro ano. Fizeram como a tia falou? Agradeceram a Deus na hora que vocês levantaram. Vocês têm que agradecer, gente, a Deus por mais um dia de vida, né? Tanto antes de dormir quanto ao acordar, certo? É necessário que vocês façam esse agradecimento, certo? Independente de religiões, tá bom? Porque todo mundo necessita, né, da presença de Deus, certo? Então vamos lá. Vocês já pegaram o livrinho de vocês? Quem já pegou, bem. Quem não pegou, ó, dá um pausezinho aí no vídeo e vai lá pegar, tá bom? Vamos lá? Pegaram? Pronto. Na aula passada, a gente viu sobre as doenças que são transmitidas pelo ar, né? A gente falou sobre algumas doenças, certo? Que o ar, né, poluído e o ar que está contaminado pode transmitir para a gente, certo? Então, assim, vocês lembram quais são as doenças, né? A gripe, a rubéola, né? A varicela, que é a mesma catapora, a cachumba, que é a mesma coisa da papeira, certo? A tuberculose, o sarampo e a meningite. Também não deixando de lembrar, né, dessa doença que a gente está tendo que vivenciar no mundo agora, que é a Covid-19, né, no caso coronavírus, que também é um vírus transmitido pelo ar, né, gente? Não só pelas gotículas que saem da saliva, não só pelo contato que você tem de pegar numa coisa contaminada e passar a mão no nariz, na boca, aí também é uma forma de contaminação, certo? Mas que também estar no ar, que é conhecida como a contaminação, a transmissão comunitária, gente. A comunitária é aquela que transmite pelo ar, certo? Às vezes até em você estar no mesmo ar, dependendo da sintomática, né, que aquela pessoa estiver sentindo, você também pode contrair a doença, certo? Então, como é que diz? É importantíssimo, né, o uso das máscaras, do álcool gel, certo? É importantíssimo quando chega mercadorias da sua casa, que dos mercantis ou até mesmo que os seus pais irão comprar, é importante vocês fazerem a higienização, no caso vocês não, quem está chegando. Essa higienização deve ser feita com máscaras ainda, né, álcool, ou até mesmo a água com aqui boa, certo, que é a água sanitária. Devem higienizar todo aquelas mercadorias que vêm chegando, porque um dos focos, né, contaminados, que contaminam as pessoas, que transmitem a doença, são os supermercados. Por quê? Porque andam todos os tipos de pessoas lá dentro, certo? E a gente sabe que tem pessoas, né, que estão contaminadas e que estão circulando nas ruas ainda, certo? Essa não é uma das prevenções, né? Porque quem está contaminado precisa ser isolado, precisa ficar em casa, certo? Então, enfim, na página 75, a tia passou as atividades, né, na aula passada, que fala sobre as doenças, né? Então, vamos lá. Na questão 1, diz assim, ó: organize as sílabas e descubra o nome das principais doenças transmitidas pelo ar. Então, vamos lá. Cachumba, né, a primeira. Segunda, varicela. Terceira, meningite. Rubéola.
e tuberculose, certo? Essas são as respostas da questão 1. Questão 2. Circule a alternativa que indica, né, os sintomas da gripe. Vamos lá. A. Febre, dor nas articulações e manchas avermelhadas na pele? Não. B. Cansaço, febre e dores no corpo, na cabeça e na garganta? Sim. Então, vocês deveriam marcar a letrinha B, tá? Ou circula a frase toda ou circula só o B ou marca, tá? Sem problemas. O importante é marcar só a questão. 3. O que é o que é? Também sou conhecida como como papeira. Então é o que? A cachumba, né, gente? 4. Numere corretamente. 1. Sarampo. 2. Tuberculose. 3. Meningite. 4. Rubéola. Primeiro quadrinho. Doença infecto-contagiosa, cujos sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças. 4, né? Rubéola. Doença que provoca inflamação nas meninges. 3. Meningite. Doença viral infecto-contagiosa que causa febre, mal-estar, coriza, falta de apetite e manchas na pele. 1. Sarampo. Pode atingir todos os órgãos do corpo, especialmente os pulmões. 2. Tuberculose, tá? Na página 76, né, na questão 5, tem assim: como se chama a vacina que protege contra o sarampo? Qual é? Tríplice viral, certo? 6. O que são doenças contagiosas? São aquelas que são transmitidas, né, de uma pessoa para a outra. 7. Por que as gestantes devem ter cuidados para não pegar rubéola? Por quê? Porque ela pode ser transmitida ao feto, ou seja, à criança, e causar complicações a ele, tá? 8. Quais são os sintomas da tuberculose? Tosse seca, prolongada, né? Febre, suor noturno, dor no tórax, falta de apetite, indisposição e perda de peso, tá? 9. Quais são os sintomas da meningite bacteriana e quais são as sequelas que ele pode causar? Febre alta, fortes dores de cabeça, vômito, rigidez no pescoço, moleza, irritação, fraqueza e manchas vermelhas na pele. Ponto. Pode deixar sequelas como paralisia cerebral e surdez, certo? Essa é a questão 9. Na questão 10, na página 77, ele pede para vocês observarem o quadro, certo? São respostas pessoais. Agora responda. A. Qual é o título da pintura? Aí vocês devem colocar A Criança Doente, certo? Que é o título que tem aí do quadro. B. Você já ficou doente alguma vez? Quem nunca, né, gente? Então, vocês deveriam colocar sim. O que você teve? Aí você pode colocar febre, gripe, é a doença que você teve, certo? Como foi? Aí você vai colocar. Ninguém quer estar doente, né, gente? Então, deve ser ruim. A resposta de vocês, tá? Pronto. Aí, continuando na página 78, nós vamos começar falando sobre, o nosso último, né, a nossa último capítulozinho, a nossa última conteúdo, né, da unidade 1, certo? Assim, esse capítulo ele é muito grande, certo? A gente não vai esticar, eu não vou passar todas as atividades hoje, certo, gente? Eu vou passar só algumas páginas, na próxima aula a gente continua, tá? Mas, assim, a gente vai continuar, quando for na próxima aula a gente faz uma revisada
né, faz as outras atividades, tá bom? Então vamos lá. Prevenção de doenças. No capítulo anterior, como a gente já havia falado, a gente falou sobre a transmissão das doenças, né, pelo ar. Como é que elas são transmitidas, né? E na página 78, a gente vai falar sobre as prevenções, né, que a gente deve ter para com essas doenças. Que vai falar a respeito das vacinas que a gente deve tomar, né, desde criança até mais velhos, né. Inclusive, nós temos as campanhas, todo ano a gente tem a campanha da gripe, né, que é aquela da vacina H1N1, que foi da gripe suína, certo? Dentre outras, né, campanhas que tem mais para crianças e idosos, certo, gente? Então, vamos lá. Nós, seres humanos, nós podemos ficar doentes a qualquer momento, certo, gente? Certo que a gente tem que se prevenir, mas nós precisamos, né, nos prevenir para isso, mas que não deixe de ter, né, essas doenças. As doenças, elas prejudicam, né, todo o nosso corpo, causando os problemas de saúde e o equilíbrio do nosso organismo, certo, gente? Porque assim, de acordo com que a gente adoece, certo? O nosso sistema imunológico, ele baixa um pouquinho, ou seja, a nossa imunidade, ela está baixa. Então, ali o seu organismo vai estar fraco, certo? Daí vem a questão de você se alimentar bem, né? Beber muito líquido, certo? Independente da doença que tiver, ou febre, ou gripe, ou qualquer outro tipo de doença, você precisa de quê? Se prevenir, né? E alimentar o seu estômago para um maior desenvolvimento da sua imunidade, tá, gente? Alguns fatores, um deles é o quê? A falta de higiene, né, gente? A falta de saneamento básico, a má alimentação, como a tia já falou, e também o estresse colaboram para certas doenças afetarem a nossa saúde. Pronto, o estresse é um deles, né? A falta de higiene com o seu ambiente que você no ambiente que você vive, com o seu corpo, a má alimentação, tudo isso, né, pode transmitir doenças, certo, gente? Então, para isso a gente precisa se prevenir. Durante nossa vida, podemos ter várias doenças, como eu falei para vocês, né? Ninguém está imune também total a nada, certo? Algumas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, né? Que elas são chamadas de doenças contagiosas, certo? Principalmente essas doenças que são por vírus, né? Elas são doenças contagiosas e elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. As doenças contagiosas, elas são causadas por vírus, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Como o do mosquito Aedes aegypti, né? Que causa a dengue, certo? A chikungunya e o zika vírus, certo? Então, a dengue é causada pelo mosquito, né? Tia, como é esse mosquito? Pronto, é o estilo uma muriçoca, certo, gente? Só que ele se identifica mais porque nas anteninhas dele ele tem duas listinhas brancas, certo? Ali é conhecido como o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, porque ele é formado através de larvas, né? Da falta de higiene, certo? O chikungunya também, certo, gente? O chikungunya também é uma doença, digamos que cruel. Eu já tive, né? Porque é aquela doença que deixa, deixa de fortalecer as juntas, né? Dói todas as juntas. E o Zika vírus, que é aquela que você sente muita febre e o seu corpo fica cheio de carocinho, certo? É um dos sintomas, né? E bactérias serem pequenas que só são vistos com a ajuda de um microscópio, gente. Então eles só podem ser reconhecidos através de um microscópio, certo? Que também são elas, né? Que é o sarampo, a catapora, a cólera, meningite e muitas outras que foi a que a gente falou no conteúdo anterior, tá? Existem também as doenças que não são contagiosas, certo? Que elas não são transmitidas de uma pessoa para outra.
que é o que? As doenças do coração e as alergias, né? Você não transmite essa doença para outra pessoa, é sua, né? Algumas doenças são transmitidas pela água, isso a gente já sabe. Uma água contaminada contamina a pessoa também, certo? Por isso que a sua higiene tem que começar desde a água que você bebe, certo? Tais como a diarreia infecciosa, certo? A diarreia infecciosa vai através da água, não é só do que você come, não. Claro que ajuda muito, mas a água, né, ela também, né, causa essas doenças. A cólera, né, a hepatite e a leptospirose. A leptospirose, gente, é mais conhecida como a doença do xixi do rato, né? Há também as doenças que são transmitidas pelo contato, né, com o agente transmissor da doença, como é o caso da raiva. A raiva também é uma doença e você precisa se vacinar contra ela. Ah, tia, quer dizer que se eu me vacinar eu não vou mais ter raiva, não? Não é assim, é diferente. Aquela doença, né, da raiva é quando você tem um contato com os mamíferos infectados, que é o quê? Os cachorros, os gatos e os morcegos. Eles têm a transmissão da doença da raiva, certo, gente? Se aquele cachorro ele não for vacinado contra a raiva e ele lhe morder, ou você ter contato com ele, você pode transmitir aquela doença sim, tá? Aqui na página 79, ele começa, né, falando sobre os bons hábitos de higiene e da boa alimentação, que foi o que eu já foquei para vocês no início. Porém, no mundo em que vivemos, muitas doenças chegam até nós por meio de vírus, bactérias, fungos, parasitas, né? Os quais conhecemos por micróbios. Às vezes a mãe da gente diz assim, menino, não pega nisso não, que está cheio de micróbios, certo? Ela tem toda a razão, certo? Porque tem criança que gosta de brincar com areia, tem criança que gosta de brincar com aquelas coisas da rua. Tudo isso tem micróbios, tá, gente? Só que nós temos, como ele fala aqui abaixo, hoje nós temos o avanço da medicina, né? Que por tudo descobre medicamentos, descobre vacinas, certo? Do coronavírus está demorando, mas vai chegar, com fé em Deus, né? Já foram testadas algumas, né? Com 100% de eficácia e vai chegar até nós, tá? As crianças são protegidas por vacina, né? Desde o primeiro dia. Tem aquelas que são vacinas, né? Com a agulha mesmo, e tem aquelas que são na gotinha que bota na língua, tá? As vacinas, elas são tomadas em campanhas de vacinação, certo? Ou nos postos de saúde. Toda criança tem o direito, assim que nasce, tem o direito de receber a ficha de acompanhamento e as vacinas, certo, gente? Vocês já devem ter tomado, né? Todas as vacinas nas formas de injeção e gotinha, certo? Elas são recebidas no posto, né? Gratuitamente, é direito de cada cidadão, certo? De cada criança, certo? Na página 80, nós temos aí que essas doenças que prevenimos por meio da vacinação, elas são chamadas de infectocontagiosas. A gente, não é que você, tia, eu tô tomando a vacina, eu não vou pegar. Não é assim, certo? Você está se prevenindo, relevando a sua imunidade para que você evite de pegar aquela doença. Não que você esteja imune a não pegar, claro que não. Só que você estando protegido com a vacina, certo? Você vai ter menos chances de pegar, entendeu? Quando essas doenças se alastram, é feita uma prevenção por meio de conscientização. É o que está acontecendo, né? Aqui, ele deu um exemplo nesse quadrinho aí de uma epidemia, né? O que é uma epidemia? É a manifestação de uma doença que surge rapidamente, como o coronavírus, né? E ataca um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Nessa imagem aí, vocês estão vendo todas as pessoas usando máscara, né? Que é o nosso caso agora. A gente só deve sair com o uso de máscaras, certo? Então, assim, no nosso caso, nós estamos vivendo uma pandemia, que já é bem maior do que uma epidemia, né? Que, infelizmente, paralisou o mundo todo. Mas já já nós estamos aí voltando tudo ao normal. Na página 81, ele fala sobre a vacinação, certo? Que é uma questão de saúde pública, gente.
Por esse motivo, eu tô falando desse quadrinho aí que tem, tá? Por esse motivo, as vacinas, né, ou as vacinações, as campanhas, são divulgadas em campanhas, né? Como a da paralisia infantil, que é representada pelo nosso amigo Zé Gotinha, né? Que são aplicadas nos postos de saúde, certo? Lá em cima ele fala que a vacinação fez com que muitas doenças graves, como a paralisia infantil, eu conheço crianças, né, que com paralisia infantil, que a paralisia, que por falta de vacinação, a paralisia, né, se agravou, mas que a criança tem sequelas, né, não anda, não fala, mas que ainda respira, certo? A paralisia infantil, ela é também conhecida como poliomielite, né, gente? E a varíola, né, que é, por exemplo, que elas fossem totalmente eliminadas do Brasil e de outras partes do mundo. Há vacinas que são antídotos, como picada de cobra, aranha e escorpião. Como assim, tia? Pronto. Que Deus livre vocês de uma picada de cobra, certo? Para aquela picada de cobra, nós temos uma vacina que é conhecida como um antídoto, que ela elimina o veneno da cobra, né? Imediatamente, assim como um antídoto é aplicado, que ela elimina o veneno da cobra, certo? As crianças, principalmente quando são bebês, né? São muito frágeis, a imunidade é muito baixa, né? Precisam tomar algumas vacinas para evitar que aquelas doenças sejam transmitidas a elas, né? E as doses precisam ser repetidas periodicamente. Por exemplo, a criança ao nascer, ela toma logo aquela BCG, né? Que é a primeira de todas as vacinas, certo? Com 2 meses, ela toma também outras vacinas. Com 3 meses toma outra, com 4 meses, assim vai até 6 meses. Aí depois vai para 1 ano, depois vai para 3 anos, 4 anos, e assim vai tomando as vacinas, né? Fora as das campanhas, né? Que acontece de acordo com a relação do posto de saúde, certo? Na página 82, gente, e 83, tem falando aí sobre todas as vacinas que a gente toma ao nascer, né? Que é a BCG e a hepatite B, certo? Com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí depois de 6 meses dá um pulinho maior. Aí vai 9 meses, 12 meses, que é 1 ano, né? 15 meses, que é 1 ano e 2 meses, 4 anos, a de 4 anos. E de 10 em 10 anos a gente toma a da febre amarela, que é o reforço, certo? Eu fiz 5 anos, eu só vou tomar ela com 15 anos, entendeu? E assim vai. Esse aqui é o quadro das vacinas que a gente toma quando nasce até 4 anos e depois fica tomando de 10 em 10 anos, certo? Na página 83, nós temos a vacina e para que é que ela serve, entendeu? A BCG, para tuberculose. Pentavalente, que é a penta, né? Que é para difteria, para o tétano, coqueluche, hepatite, meningite. Oral de rotavírus, por diarreia do rotavírus, né? Pneumônica, pneumocócica, né? Que é para pneumonia, otite, meningite e outras doenças. Meningicócica, né? Que é a doença invasiva, né? Causada pela neisseria, que é a meningite, né? Do soro grupo C. Poliomielite, paralisia infantil, tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo. Tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, certo? É por meio da vacina que a criança fica protegida de algumas doenças. Muitas vezes a criança adoece por falta de vacinação. O que eu falei para vocês anteriormente, né? Quando a gente toma a vacina, não que a gente vá deixar de adoecer, não é isso, mas a gente tem uma imunidade maior para que, se aquela doença vier, a gente poder combater ela, né, com mais velocidade, certo? Atualmente, os idosos também estão sendo vacinados contra a gripe, foi o que eu falei para vocês. A campanha da gripe, da vacinação da gripe H1N1 foi para os idosos, para as crianças, né? Nós também, eu tomei, né? Porque eu sou professora, né? Então, eu tomei as crianças até 5 anos, os idosos a partir de 60, adultos que têm hipertensão, que têm pressão alta e outras pessoas, né?
Aqui embaixo, gente, ele fala sobre os antibióticos, certo? O que são os antibióticos? São medicamentos que matam as bactérias, né? E impedem a sua reprodução. Eles não agem sobre os vírus, certo? Não é só a vacina que trata as doenças, não. Temos também os medicamentos. E os antibióticos, eles são responsáveis por matar aquelas bactérias, certo? Para que possamos tomar um antibiótico, é preciso consultar um médico. A gente não pode tomar por conta própria, né? Se o antibiótico for tomado de forma incorreta, ele poderá não agir quando necessário. Então, assim, se você vai para o médico e ele passa aquele antibiótico, tome de acordo com o que o médico passou, certo? Mas assim, eu vou tomar por conta própria. Aí eu já não sei, né? Se ele vai reagir bem ao seu organismo ou não. Depende do organismo de cada pessoa, de cada criança, tá bom? Então assim, gente, é basicamente isso, né? Na próxima aula a gente tira mais dúvidas, né, sobre essas doenças, sobre essas prevenções, certo? Vocês podem também estar pesquisando, né, lendo na internet, como vocês têm tempo em casa, certo? Podem estar fazendo essas pesquisas para ajudar também, né, a um desenvolvimento melhor da aula, certo? Leiam o texto, né? Não deu tempo, assim, a gente ler o quadro completo, mas depois a tia vai fazer uma pesquisa mais avançada e vai explicar para vocês sobre as vacinas, certo? Porque aqui tem mais o básico, né? Certo? Para casa, a atividade de vocês vai ser a página 84, 85 e 86, tá? Da página 84 até 86. É essas atividades que vocês vão fazer em casa, que a gente vai estar corrigindo na próxima aula e dando continuidade ao resto das atividades, tá, gente? Então, essa atividade de vocês, certo? Eu espero que vocês façam, me enviem as atividades, tá? Pra tia ter o controle, certo? Bom dia!